Obrigado, querida. Então vamos que vamos, meu povo. Boa noite, bem-vindos. Mais uma aula de história. Sai de geografia, vai para história. Eu sou o professor Clécio, vou acompanhar vocês mais um pouco aqui por uma hora para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Já está acabando, tá acabando. Antes eu tenho que dar uns avisos para vocês. Vocês haviam me pedido, galera, que nós fizéssemos, eu mandei para vocês, deixa eu recapitular aqui, vou até vir aqui para frente. Eu mandei para vocês as questões das provas do CHQO dos últimos anos que nós fizemos. Beleza. Foi até questão de Brasil Colônia, que depois a gente descobriu que não precisava. Pois bem. E aí acabou. Por que acabou? Porque até o ano passado, o conteúdo de vocês ia até Juscelino Kubitschek, que já passou, a gente já passou dele. Então, daí pra frente, na verdade, de Jânio Quadros pra frente, é conteúdo que não caiu em prova ainda, por isso que eu não tenho questões para mandar para vocês. E aí vocês, então lembrando, as questões de CHQO eu já tinha mandado lá atrás. É para vocês em casa fazerem aquelas questões todinhas. Ah, Clécio, a gente já fez em sala de aula. Faça de novo. 1 por dia, 5 por dia, 10, sei lá, o dia que você quiser. Tanto que no dia da prova tu já chega com ela toda feita, sem consultar material. Então você tem isso com gabarito. Só um parênteses, para adiantar a tua vida, lá, quando eu mandei para vocês, estão as questões também de Brasil Colônia. Pula isso, não precisa gastar tempo com isso agora, porque não vai cair na tua prova, tá? Então começa de Brasil Império para frente. Pois bem, aí vocês haviam me pedido também se eu podia mandar outras questões para vocês de outros concursos. Isso! Ai, galera aí de Araguari, salve para todo mundo e para os outros estados também, todo mundo. Grande abraço para vocês, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar, gente, eu só não garanto hoje, amanhã no máximo, tá? Amanhã vocês estão recebendo, eu vou mandar as questões da ESA e da SPSEX. Vai estar até com o nome lá, ESA e SPSEX, tá? Todas as questões com gabarito, para vocês irem fazendo apenas como exercício. A ideia é fazer igual as questões de vocês. Faz sem consultar material nenhum, só da tua cabeça. De novo, lá nesses dois arquivos que eu vou mandar para vocês, tá junto ali questões de Brasil Colônia. Aí, no caso, você salta essas questões. Apareceu alguma coisa lá de 1822 para trás, que é o ano da independência, você nem lê, pula a questão e vai para a próxima, para não perder tempo, tá bom? Então eu mando, provavelmente amanhã, eu mando para vocês esses dois arquivos. Bacana, gente? Para vocês poderem ir brincando em casa e se exercitando um pouquinho com questões. Lembrando que é outro nível, mas vale a pena, é concurso militar também, vale a pena vocês fazerem. Show? Gente, então vamos lá. O que está faltando, Clécio? Vamos. Aula retrasada, eu dei Juscelino Kubitschek, que teoricamente até o ano passado é onde acabava o teu concurso. Aí na aula passada eu dei a sequência, que foi Jânio Quadros. É o governo rapidinho, de 7 meses. E hoje, eu acho até que eu cheguei a começar isso aqui, se não me falha a memória. Alguém me confirma ali para mim, gente. Hoje eu vou dar João Goulart, tá? Só respondendo aqui. Ah, sim, Jorge. Vou mandar a linha do tempo. Não esqueci, não. Tem outros anexos ainda que eu vou mandar. Calma, que as questões eu vou mandar agora. Eu não vou mandar uma linha do tempo, vou mandar um arquivo com as constituições, com as guerras e revoltas. Calma, não esqueci disso não. Vou mandar para vocês também. Tá bom? Então vou mandar uma linha do tempo para vocês também. Gente, então vamos lá. Só confirma para mim ali. Eu tenho a impressão, confirma se é isso mesmo, que eu acho que isso aqui já foi. Eu acho que eu falei até o parlamentarismo. Mas eu falo de novo, tudo bem, mas eu acho que eu falei já. Confirma aí, enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Ah, beleza. Então tá. Então eu vou só dar uma passada, só para relembrar, mas não vou explicar não, tá? Então vamos lá. Gente, isso aqui eu vou dar uma relembrada rápida, tá? Porque a matéria é para começar aqui. Beleza? Então vamos lá, gente. Aconteceu o seguinte, que crise política é essa? Essa crise política é uma dúvida que aconteceu. Qual a dúvida? Jânio renunciou e pela lei quem tem que assumir é o Jango, que era o vice dele. Porém, alguns setores da sociedade, dentre eles os militares, não queria que Jango assumisse, pois tinha medo que ele implantasse o socialismo ou o comunismo aqui. Ih, beleza, bacana. Tá, eu vou mandar isso tudo para vocês.
Beleza, aí ficou nessa dúvida, assume, não assume, não assume, não assume. Aí, tudo isso em 61. Aí o cunhado de Jango, governador do Rio Grande do Sul, Brizola, fez uma grande campanha na rádio exigindo que se cumprisse a lei, ou seja, que deixasse João Goulart assumir. Beleza. E aí continuou o impasse. E a solução da crise, foi a criação no dia 2 de setembro de 61 da emenda parlamentarista. O que é isso? Transformou o Brasil em uma república parlamentarista. Dessa forma, cumpria-se a Constituição, ou seja, João Goulart voltava para o Brasil, e ele vai voltar em 61 ainda, tomava posse, faixa de presidente lindo, e não corria o risco de o Brasil virar socialista, caso ele realmente fosse, porque no regime parlamentarista os poderes do presidente são reduzidos. Ele não tem poder de fazer acordos internacionais e outras coisas mais. Então quem vai mandar de fato é o primeiro-ministro, que inclusive começou com Tancredo Neves. Depois passam por outros primeiros-ministros, tá? Na época aqui, só como curiosidade, o primeiro-ministro muda várias vezes, fica igual o nosso ministro da Saúde agora, ficou dando problema danado. Mas enfim, fica o Tancredo Neves e aí você cumpre a lei e não corre o risco do Brasil virar um país socialista. Ou seja, João Goulart retorna para o Brasil e toma posse já num regime parlamentarista, tá bom? O parlamentarismo foi feito antes dele. Beleza. E foi assim que acabou? Foi. Então aqui é parlamentarista, com o primeiro-ministro, tudo bem. Tá. Gente, agora vai a novidade. Isso aqui eu havia dito na aula passada. Gente, era para a aula acabar aqui. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta, mas é retórica, eu mesmo respondo, tá? O governo era para ir até quando? Era para ir até 65, porque olha só, esse governo está cumprindo um mandato de Jânio Quadros, que foi eleito presidente, que era 61, 62, 63, 64, 65. A ideia era no final de 65 ter eleição para alguém assumir em 66. É assim que era para acontecer. Pois bem, então, eu estou em 61. Era do verbo não foi para João Goulart ficar como presidente até 65. O que acontece, gente? Ô Clécio, eu acho que eu não sei se eu cheguei a falar isso na aula passada. Se eu falei, eu vou repetir, senão eu vou falar agora. Como é que foi essa história de neguinho mudar o sistema de governo da noite para o dia, de presidencialista vira parlamentarista? Pode? O Congresso tem autorização para fazer isso? O Congresso pode fazer isso se receber a autorização do presidente da República. Uai, nem Jânio, nem João Goulart deram autorização. Uou! Quem era o presidente da República na hora de fazer isso aqui era um tal de Ranieri Mazzilli. Não sei disso não. Vamos lá devagarzinho. Presidente era Jânio Quadros, ele renunciou. Na falta dele, quem manda? O vice, que é João Goulart, que estava fora do Brasil, então não podia mandar. Na falta do vice, era o presidente do Congresso, Ranieri Mazzilli. Então, peraí, enquanto tá rolando essa baixaria aqui, o Brasil tem um presidente? Tem, era o presidente do Congresso, Ranieri Mazzilli. Provisório, óbvio, mas ele era presidente. Ele autorizou essa emenda? Sim. Aí o Congresso fez. Só que a sacanagem é o seguinte... Ah, só uma dica aqui do Gilson que está perguntando, quem escolheu o primeiro-ministro? Quem, na verdade, eu vou até complementar ali sua pergunta. Na verdade, o primeiro a ser primeiro-ministro foi o Tancredo, depois mudou. O primeiro-ministro ele era indicação do presidente e o Congresso aprovava ou não. Por incrível que pareça, Tancredo Neves foi indicação de João Goulart. Ele indicou, estando fora mesmo, ele indicou o João Goulart, o Congresso não, João Goulart indicou o Tancredo Neves, o Congresso falou, Tancredo, beleza. Tanto que ele fica, Tancredo não vai ficar até o final, ele sai, depois vem outro, e outro, porque o João Goulart indicava um, o Congresso não concordava, ficou nessa baixaria. Então é a indicação do presidente e o Congresso que ratifica. Mas o que eu ia falar para vocês é o seguinte, um troço que a maioria não sabe. Clécio, você não respondeu a pergunta, pode fazer isso da noite pro dia? Pode. Se tiver autorização do presidente e se tiver uma consulta popular. Aí você fala, agora parou, Clécio. Não teve consulta popular aqui, não. O Congresso mudou isso e no dia seguinte já virou parlamentarista. Tolinho. O Congresso, sabendo disso, o que ele fez? Quando ele criou essa emenda parlamentarista, no mesmo documento
que está escrito lá de 2 de setembro, dizia: o Brasil passa a ser uma república parlamentarista e já está agendado um plebiscito para a população dizer se quer que esse sistema continue ou não. Peraí. Então, em 61, quando foi criado o parlamentarismo, no mesmo documento eles já falaram que ia ter um plebiscito. Aí vem a sacanagem. Um plebiscito marcado para 1965. Então, deixa eu ver se eu entendi. Em 61, quando criaram o parlamentarismo, no mesmo documento já estava agendado para 65 um plebiscito onde o povo ia votar se queria que o parlamentarismo continuasse ou não. Valmir, quanto tempo? O Jânio passou na China e passou, se não me falha a memória, foi menos de um mês. Ele tinha acabado de ir. O Jânio Quadros tinha mandado ele para lá, não ficou muito tempo, não. Era em visita diplomática que o Jânio mesmo passou. Agora, eu não sei te falar precisamente o dia, não. O tempo foi 1 semana, 2 semanas, 3, não sei te responder isso, não. Mas não estava muito tempo, não. Clécio, só não entendi uma coisa. Estava agendado, então, o plebiscito para 65? Por quê? Gente, olha a malandragem. Como é que o Congresso cria o parlamentarismo e agenda um plebiscito para 65? Ele é doido? Em 65 o povo não podia votar para voltar ao presidencialismo? Podia. Aí João Goulart ia ter poderes plenos. Acontece que 65, queridos, era o término do mandato. Então mesmo que em 65 a população votasse, queremos o presidencialismo. Eita, aí João Goulart ia ter poder em implantar o socialismo. Não, porque em 65 ele já ia sair. Em 65 terminava o mandato, ia ter eleição presidencial. Então, se o Brasil voltasse a ser presidencialista, ia ser com, sei lá quem fosse eleito. Então, a malandragem já tinha um plebiscito marcado para 65. Clécio, mas você escreveu o outro ano aqui. Agora que vem a malandragem. Queridos, apesar de João Goulart ter vários inimigos na política, os militares, vários empresários, ala conservadora, mas tinha várias pessoas que apoiavam ele. Tanto é que você sabe que João Goulart foi eleito vice-presidente, né? Que na época a eleição era separada, né? Se ele foi eleito é porque votaram no cara, então alguém gostava dele, um número considerável. Então o que em 63 João Goulart conseguiu? Ele conseguiu convencer com os parlamentares que estavam favoráveis a ele, conseguiu uma antecipação do plebiscito, que passou para 63. Então calma aí. João Goulart então criou um plebiscito. Não, o plebiscito já estava marcado. Ele foi apenas adiantar. O trem estava marcado para 65 e ele conseguiu que fosse 63, tá? Então ele não criou um plebiscito, tá? Ele só fez o plebiscito ocorrer mais cedo. Era para ser em 65, que não foi em 63. Então o João Goulart conseguiu convencer o Congresso para em 63 fazer um plebiscito. Só para terminar isso aqui, eu continuar rapidinho, não deixar vocês sem pergunta, estão perguntando se João Goulart era comunista. Só para você não ficar sem pergunta, vou falar aqui em 10 segundos. Não sei! Essa é outra pergunta que tu vai levar para o além. Ele nunca se declarou comunista. Isso não tem. Quem está falando que ele é comunista são os inimigos políticos dele. Clécio, mas ele ia implantar realmente no Brasil um sistema comunista? Então isso não vai estar na prova, porque aí é discussão longa, prova, estuda, fato. O que aconteceu. Ele ia fazer? Não sei. Ele era comunista? Não sei. Ia implantar? Não sei. Acreditavam que sim, por isso que vão tomar o poder. Mas é verdade? Não sei e não vai estar na tua prova. Mas eu não sei mesmo não, tá? Quer dizer, até tenho uma opinião sobre isso, que não interessa agora, a gente fala em outro momento. Tá, mas aí vamos ao que interessa. Rolou o plebiscito, rolou. Então a população foi para a urna, que inclusive foi uma população pequena, não foi muita gente não, tá? Muitos não votaram. Para dizer a cédula, se você colocar na internet até aparece, tá? A cédula era perguntando assim, você deseja que o parlamentarismo continue? Tinha um quadradinho com sim e um quadradinho com não. É só isso que tinha que votar. E a maioria votou pelo não. Ou seja, em 63 o Brasil volta a ser presidencialista.
o que já era, e voltou. Eita, Clécio, mas aí agora não tem primeiro-ministro. Não, tem nada disso. Ué, mas então o João Goulart agora tem poderes de presidente? Tem. Ué, então se de fato ele for comunista, agora ele pode plantar. É agora que começa a diversão da aula, tá? Antes que alguém faça a pergunta ali, já falo logo. Ué, Clécio, então tá errado. Por que os militares não tomaram o poder aqui em 63? A gente sabe que só vai ser em 64. Resposta. Na verdade, Jurandir, você está perguntando se o parlamentarismo não deu certo, por isso que a maioria votou. Na verdade, não é isso não. Posso falar uma coisa rapidinho aqui, só para você não ficar sem pergunta? Ô Clécio, o governo transforma o Brasil em parlamentarismo, não teve agitação popular, não teve revolta, não teve nada. Aí, 2 anos depois, voltou para o plebiscito, para o presidencialismo como? Na verdade, João Goulart e os partidários dele é que fizeram uma grande campanha, gente, falando o seguinte: povo, quando o Brasil virou parlamentarista, você, povo, foi consultado? Não. Agora eu, João Goulart, estou te consultando. Então, na verdade, a maior parte do povo não sabia a diferença de parlamentarismo para presidencialismo, não. Só que eles se sentiram enganados. Falaram, peraí, mudaram o sistema sem me consultar. E agora estão me consultando. Não. Agora eu quero que volte o presidencialismo como estava antes. Então, foi mais ou menos meio com uma jogada de marketing aí, tá? Então, não é que o parlamentarismo foi ruim, deu errado. Posso ser sincero? Olha, não tem mudança nenhuma. Para a maior parte da população, parlamentarismo, presidencialismo, isso não mudou nada no Brasil. Nada. Tá? Então não é que deu errado, não. Clécio, volta a ser presidencialista. Voltou. Então agora João Goulart tem poder. Sim, agora começa a bagunça. E agora então João Goulart apresenta proposta de governo dele. Ué, todo mundo tem proposta. Juscelino tinha um plano de metas, Jânio Quadros tinha política externa independente. João Goulart tem as reformas de base, que alguns livros trazem até com o nome de plano trienal. Tá? É basicamente o que ele pretende fazer do governo. Inclusive, eu acabei de responder uma questão aí, acho que deve ir para você, já vou até dar a resposta. Falando que durante o parlamentarismo, João Goulart apresentou o plano trienal. Não. Ele apresenta depois que o Brasil volta a ser presidencialista. Porque durante o parlamentarismo, João Goulart fez o quê? Nada. Então agora que ele é presidente num sistema presidencialista, ele fala, galera, ó, meu plano de governo é o que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Tá? Só que antes de alguém falar loucura aí e fazer pergunta ali, Clécio, as reformas de base ou plano trienal são umas reformas que João Goulart vai querer fazer no sistema eleitoral, no sistema educacional, no sistema urbano, no sistema tributário, no sistema agrário. Que eu vou explicar uma por uma. Tá. Só que antes de você fazer pergunta, só falar uma coisinha. Isto que minha linda mão está passando não é o que ele fez, não. Isto aqui são as propostas. Antes que você escreva, nossa, ele fez isso tudo. Não, gente, isso aqui é o plano de governo dele. Olha, meu objetivo é... Aí eu vou apresentar a proposta. Se isso vai ser concretizado ou não, é do lado de lá. Tá bom? Então são as propostas. Quais são as propostas? Isso, Marcelo, quando aparecer plano trienal, são essas reformas aqui. Tá? É a mesma coisa, é investimento em crescimento do Brasil. E quais são as reformas? Então vamos lá, uma por uma. Reforma eleitoral. Ele queria, que isso aqui é a proposta, dar direito de voto para o analfabeto. Coisa que eu já te adianto, não tem, tá? Como a sua prova, ela para em governo militar, ela vai parar lá em João Batista Figueiredo. Direito de voto é só na Constituição de 88, governo Sarney, o que não está na tua prova. Então, falou de analfabeto votando agora na República, não interessa a data. O item está errado. Ué, mas João Goulart era proposta. Já vou te adiantar aqui. Isso não vai ser executado. Tá bom? É proposta. Então, direito de voto para analfabeto. Tá. Acabou? Não. A reforma educacional. Era aumentar o número de vagas nas universidades públicas e depois nas escolas também. João Goulart dizia que não faz sentido uma pessoa não ter acesso ao ensino superior porque não tem vaga. Então ele queria aumentar o número de vagas nas universidades e futuramente nas escolas públicas. Ou seja, fazer com que o povo tenha mais acesso à educação. Reforma urbana, que alguns livros, gente, trazem também como reforma habitacional. Mesma coisa. O que é essa reforma urbana ou habitacional?
Gente, dá para vocês escreverem aqui, enxergarem embaixo? Tá, né? Tá, isso aqui não está na frente não. Reforma educacional, a Lei Saraiva, que é do Império, já estou vendo quem está escrevendo aqui o Márcio, não é a Saraiva Cotegipe, é só a Saraiva. É aquela que institui que o Código de Eleitor. A partir dali, analfabeto não pode votar. Exatamente, certinho. 1881 para frente não tem analfabeto. Clécio, o que é reforma urbana habitacional? É um tabelamento do preço dos imóveis, seja para aluguel ou para compra. O governo ia tabelar o preço dos imóveis para os imóveis tornarem mais acessíveis às camadas mais baixas. Claro que é tabelar de acordo com o tamanho, local, enfim. Mas o governo vai fazer uma medida intervencionista onde vai tabelar o preço dos imóveis para que a população de baixa renda tenha acesso à moradia. Só isso? Não. Reforma tributária. Essa aqui é o seguinte. A reforma tributária foi uma que o Jânio Quadros fez também. Ele só deu continuidade. Limitar a remessa de lucro para o exterior. O que é limitar a remessa de lucro? Jânio Quadros, assim como o João Goulart, só que o Jânio Quadros ficou pouquinho, nem deu tempo de dar confusão. A dele dá. Qual é o problema dele? Ele falava que as empresas estrangeiras que estão no Brasil, o lucro é delas, mas elas não devem mandar todo esse lucro para o exterior, elas mandam só uma parte. Espera aí, Clécio. Getúlio Vargas já falava disso lá atrás. Limitar a remessa de lucro para o exterior. Diz que as empresas estrangeiras elas podem mandar só uma porcentagem desse lucro para o país de origem. A outra porcentagem, o lucro é delas, mas elas têm que investir aqui no Brasil. Tá bom. Coisa que Getúlio já falava, coisa que Jânio já falava, mas não sei se dá para você enxergar daí. O problema foi aqui. Reforma agrária. Para quem não estiver enxergando, vou nem escrever. Clécio, o que é reforma agrária? Eu não sei, mas estou com vergonha de perguntar. Reforma agrária seria fazer uma reforma na agricultura, onde? O Rafael até é melhor para falar disso, mas é onde o governo confisca latifúndios improdutivos, o governo toma, claro que o governo paga por essa terra, mas paga o valor que o governo quiser, e redistribui para pequenos proprietários. Tá. Isso é reforma agrária. Show, de forma resumida. Tá. E qual é o problema, Clécio, de fazer reforma agrária? Ô José, analfabeto só vota no Brasil na Constituição de 1988, no governo Sarney, o que não está na tua prova. Tá? É depois do governo militar. Por isso que eu falei que na tua prova não pode aparecer na República analfabeto votando. Clécio, qual é o problema da reforma agrária? Gente, a reforma agrária ela tem dois problemas. Por que vou ser sincero, isso, até passava, não é o problema. Até a questão tributária. O que está pegando mesmo é agrário. Ela tem dois problemas. Problema 1, você vai atingir latifundiários, você vai atingir pessoas que têm uma condição de renda alta. E você sabe que sempre que você mexe com um rico, alguma coisa muda. Se mexer com pobre, não tem problema não. Então você vai tomar terra de pessoas que têm posse. No caso de João Goulart, só curiosidade isso aqui, tá? Ele falou que a reforma agrária ia iniciar pelas terras que ficam às margens de rodovias e ferrovias. Boa parte dessas terras pertenciam ao exército, tá? Mas enfim, vamos ao que interessa. Os dois problemas. Um, envolve pessoas que têm dinheiro e o segundo, que é o maior problema. Eu já brinquei com vocês disso e vou falar de novo. Eu falo que o grande problema de João Goulart foi isso aqui, ó, e de Jânio Quadros também. A data em que ele está vivendo. Eu posso fazer essa aula de Constituição depois, quando acabar o conteúdo que está quase acabando. Aí eu trago o material aqui e faço com vocês, tá bom? Então vamos lá. Qual era o problema da reforma agrária, gente? É o seguinte, em 1917, um careca chamado Vladimir Lenin implantou o socialismo na Rússia e fez uma reforma agrária logo em seguida. Em 1949, Mao Tse-tung implantou o socialismo na China e fez uma reforma agrária logo em seguida. Em 1960, na verdade 59 para 60, Fidel Castro implantou o socialismo em Cuba e fez uma reforma agrária em seguida. Em 1963, João Goulart está querendo fazer reforma agrária. Problema, na época, reforma agrária soava
como uma medida comunista ou socialista, porque os países socialistas passaram por ela, fizeram reforma agrária. Não nos moldes ideais, mas não vamos discutir isso aqui. Nossa ideia não é discutir socialismo e capitalismo. Mas fizeram a reforma agrária, cada um do seu jeito, mas fez. Então, a reforma agrária em 1963, 64, soava como uma medida comunista. João Goulart já possuía fama de ser socialista desde a época de Getúlio Vargas, quando ele era ministro do Trabalho. Depois foi para a China, no governo de Jango. E agora, querendo fazer a reforma agrária, para os militares e a ala mais conservadora, isso era quase uma declaração de que ele era comunista e que ele ia implantar isso no Brasil. Aí volta a pergunta aqui. Clécio, e era mesmo comunista? Não vamos discutir. Sim, só um detalhe, José, que você está falando aqui. Na época em que era censitário, muitos barões eram analfabetos. Isso é na época do Império, no início do Império, quando não tinha a Lei Saraiva, de 1881. Tanto que, bastava ter dinheiro. Você tem dinheiro, não interessa, você sabe ler, você votava. Até a Lei Saraiva, certinho, por isso que criaram isso. Tá, então a reforma agrária dava uma conotação de algo socialista. Tá, para, Clécio. E aí os militares vão e tomam o poder, né? Não. Para os militares tomarem o poder, eles têm que ter um argumento. Qual é o argumento? Até uma satisfação para dar para a sociedade. Nós estamos tomando o poder do presidente João Goulart porque você tem que falar alguma coisa. Até o presente momento, não tem argumento. Como que não, Clécio? Olha aqui, você acabou de falar que a reforma agrária é quase que sinônimo de comunismo. É, mas não esqueça que tudo isso aqui é proposta. Ele fez alguma reforma agrária? Ele confiscou alguma terra? Não. Então, até o momento, João Goulart fez o quê? Nada. Ele falou que vai fazer. Vai mesmo? Só como curiosidade, tá? Na nossa Constituição de hoje, de 1988, que não está na tua prova, está escrito a reforma agrária lá. E aí? Então, gente, o fato de falar ou de estar escrito não quer dizer muita coisa. Então, o que os militares fizeram? Deixa quieto. E vamos esperar ele fazer alguma coisa. Se ele fizer algo, ação, algo de concreto que induza ao comunismo, aí a gente faz. É o que vai acontecer agora. Vamos para a baixaria? Vamos. Tá vendo? Tudo em 64, ó. Então vamos lá, gente. Começa a baixaria. Vou entrar rápido aqui. Eita, meu pai. Vai dar tempo. Dia 13 de março de 1964, o que aconteceu? João Goulart fez um comício lá na Central do Brasil. É um lugar lá no Rio de Janeiro, tipo uma estação. É um lugar que você usa para aglomerar gente. Quer juntar povão, vai para lá. Ele fez um comício. Fala, claro, se ele é presidente, é normal. Ele faz comício toda semana em algum lugar. O problema é o que aconteceu neste comício especificamente da Central do Brasil. Se alguém quiser depois, só por curiosidade, gostar disso aí, você pode ir no YouTube, mesmo no YouTube, digita lá, Comício Central do Brasil. Tem a gravação de uns trechos do discurso dele, do Brizola, para você escutar a voz dele mesmo falando, tá? Você acha no YouTube. Mas vamos ao que interessa. Por que esse comício aqui deu problema? Qual foi o pepino aqui? É um comício como outro qualquer. Ele subiu no palanque, o Brizola subiu, fez um bom discurso. Lá, cheio de gente. Mas quem? Estudantes, sindicalistas, operários, trabalhadores rurais, galera de camada social mais baixa estava apoiando ele. Tá? Então, antes que alguém fale besteira, Clécio, tinha gente, tinha uma massa, um grupo de pessoas grande apoiando o João Goulart? Tinha, esses que eu acabei de falar. Tá, mas por que esse comício deu problema? Porque nesse comício, o João Goulart falou um monte de coisa. E dentre as várias coisas, apesar de eu ser do Rio de Janeiro, eu não conheço essa região, viu, João? Então vou ficar te devendo aí onde é que fica a Central do Brasil. Não sei lá, você tá falando aí, quem é do Rio sabe. O problema é que nesse comício, dentre as várias coisas que João Goulart falou, uma foi que deu o problema. O que é que foi? Ele falou que isto que meu lindo dedo está apontando, ele ia pôr em prática. No palanque, ele assinou um documento como se fosse uma espécie de medida provisória,
falando que o governo iria confiscar algumas terras, ia confiscar também algumas refinarias e tudo mais. Mas, ou seja, no palanque, na frente do povão, ele assinou o seguinte: eu, presidente da República, estou assinando um documento, a partir de amanhã o governo já começa a confiscar umas terras. Ou seja, qual foi o problema da Central do Brasil? Olha pro meu dedo, o que era proposta virou realidade, virou prática. Então esse comício na Central do Brasil, ele foi tenso porque ali ele falou, eu vou executar, começa amanhã, eu já vou sair confiscando terra. Então, ou seja, a reforma agrária não é mais uma ideia, uma proposta, é algo real. Eu, João Goulart, vou fazer isso. Ele falou isso, não só falou, galera, todo mundo adorando, bandeira do Flamengo, aquela baixaria toda. Enfim, a galera não só escutou tudo isso, como acabou que assinou um documento no palanque, ó. Assinatura do presidente. Tá aqui, eu vou fazer. Olha, o pessoal sabe tudo do Rio. Clécio, e aí? Não, calma. Não conheço nada disso que vocês estão falando. E olha que eu nasci no Rio. Quando ele assinou isso aqui, para muita gente imaginou o seguinte, Clécio, isto é uma declaração de que ele vai fazer uma revolução comunista. Muitos até hoje, tá? Não vamos entrar nessa discussão. Alegam que a União Soviética estava bancando João Goulart para, de fato, ele fazer a revolução socialista. Tava? Não interessa, isso não vai estar na prova. E aí, 6 dias depois, dia 19 de março, por causa disso, por causa dessa declaração, essa declaração dele teve uma repercussão. Ocorreu lá em São Paulo, primeiro foi em São Paulo, depois vai ter no Rio também. Ocorreu uma grande manifestação iniciada em São Paulo, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Vou falar disso aí, Márcio. Se não um troço aqui vai subir, eu não vou entender, não vou conseguir responder. Só para não ficar sem resposta, Márcio. Essa revolta dos sargentos que ocorre aqui, inclusive em Brasília, tá? Ocorre aqui dos sargentos, é porque aconteceu no governo dele. É porque o STF, na época, proibiu o militar de participar, de concorrer a qualquer cargo político, o que podia antigamente, tá? O patrono de vocês, Deodoro da Fonseca, foi senador, foi presidente da província do Maranhão e tudo mais. Inclusive o título Caxias é de uma cidade lá do Maranhão. Então o STF proibiu. Aí muitos militares, foi onde teve essa revolta aí dos sargentos aqui, dos 100 sargentos, tem um número, esqueci agora, que se revoltaram porque o STF tinha proibido isso. Isso ocorreu durante o governo de João Goulart. Então isso aqui, na verdade, Márcio, só serviu para apimentar ainda mais o governo de João Goulart. Mas eu vou falar dessa divisão dos militares mais aqui na frente. Tá, peraí. Clécio, então o que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Foi uma grande manifestação com mais de 300 mil pessoas. Anota aí. Que pessoas? Igreja Católica, elite brasileira, classe média urbana, setor conservador, empresários, a galera que estava contra João Goulart. Militares não, porque todo mundo que está me assistindo sabe que militar não faz manifestação. Vai dar até um problema aqui, calma. Então, gente, basicamente, Márcio, nunca vi cair algo disso aqui em nenhuma prova, tá? Pode ser que é de você, do jeito que é maluca, essa revolta do sargento. Nenhuma prova de concurso militar. Nunca vi, nem nos livros de vocês traz. No nosso da Bibliex traz ela em 4 linhas, só, fala mais nada. Então essa Marcha da Família, Clécio, feita pelo setor conservador brasileiro, pediu o quê? Qual o objetivo dessa marcha? Foi uma marcha contra João Goulart. É uma marcha de indignação ao João Goulart que ele está fazendo. No caso ali, a reforma agrária é um dos itens. Pausa. Então essa marcha da Família com Deus foi uma marcha contrária ao presidente, e agora é que vem onde o bicho vai pegar. Foi uma marcha pedindo uma intervenção militar? Peraí, você está dizendo que em 19 de março de 64, lá em São Paulo, os oficiais, só por respondendo aqui, os oficiais ainda podiam na época, por isso que a revolta foi só de sargentos. Sargentos estavam proibidos de concorrer a cargo político. Quem é oficial está liberado tudo. O oficial pode fazer qualquer coisa.
Ô, Valmir, você está perguntando se a reforma agrária não atingia apenas os grandes latifundiários? Sim, grandes latifundiários já até é meio pleonasmo. Sim, é dos latifundiários. É essa turma que está contrária aqui, João Goulart, que está participando da Marcha da Família. Quem é pequeno, por exemplo, camponês, está apoiando João Goulart, porque quer reforma agrária. Voltando aqui, que eu não consigo terminar. O que essa manifestação aqui do setor conservador do Brasil queria? A retirada de João Goulart do poder. Estavam pedindo uma intervenção militar. Foi uma manifestação basicamente dizendo o seguinte: pô, o cara já deu os sinais que é comunista. Exército, tu não vai fazer nada? Por que você está dando ênfase nisso, Clécio? Porque lá na frente o Exército vai usar isso como argumento. Ó, a população que pediu. A população pediu uma intervenção militar? Pediu. Cabe questionar aí o que é a população. Mas teve uma parcela da população que pediu isso? Teve, tá aqui, ó. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Estão me ouvindo? Alô, 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 alô. Gente, inclusive o nome é interessante. Olha o nome da manifestação contra o João Goulart. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Se essa manifestação é contra o João Goulart, pressupõe que João Goulart é contra a família, Deus e liberdade. Da onde tu tirou isso, Clésio? Aí é 10 segundos aqui que não vai cair na tua prova, que é de história geral. Porque acreditava-se na época, gente, que a doutrina comunista, ou socialista, como você queira falar, ela pregava a dissociação da família, pregava a não crença em Deus, tanto que o Karl Marx falava que a religião é o ópio do povo, e todos os países que adotaram o regime socialista tiveram um regime ditatorial. Então o que eles alegavam é o seguinte: o comunismo é contra a família, é contra Deus e é contra a liberdade. Coisas que a sociedade conservadora brasileira desejava. Por isso que a gente não quer João Goulart, porque ele vai fazer é acabar com isso aqui tudo. Ah, beleza, Clécio. Então ocorreu essa manifestação. Agora os militares estão no poder. Não, calma. 6 dias depois, ocorreu uma outra baixaria envolvendo a Marinha. Fala, Senhor amado, o que aconteceu agora? Cara, olha só. Já entra agora, eu vou falar até o lance que eu tinha falado dos sargentos aqui do Exército. Exatamente, ô Leite. Vontade de tomar o poder, Leite, o Exército queria em 61, porque o Exército chegou, só uma curiosidade, rapidinho, tá? Chegou a ter um plano arquitetado entre os militares para não deixar João Goulart voltar para o Brasil. Os militares falaram, não, ele nem volta e a gente dá um jeito aqui. Inclusive, curiosidade rápida, um dos generais, que era o Henrique Teixeira Lott, todo mundo lembra dele na época do Juscelino, ele foi preso porque o Lott era favorável à posse de João Goulart. Eita, o Lott era comunista. Não, o Lott é o que alguns chamam de constitucionalista. Ele falava, o exército existe para fazer cumprir a Constituição. O cara não é vice? Mas é comunista, não interessa. Se ele é vice, ele tem que assumir. Então ele se posicionou contra essa emenda. Ele foi preso na época. Ficou só uns diazinhos preso. O que eu quero falar, que inclui isso aqui, é o seguinte, desde o início do governo João Goulart, não havia uma total hegemonia de pensamento dentro das Forças Armadas. Todas as Forças Armadas, essa Maria Aeronáutica, todas elas eram contra João Goulart? Não. Tinha essa hegemonia? Não. Você vai ver melhor aqui no final. Calma, tá? Vamos nem falar de comunismo não, que não cai na tua prova. Então, o que aconteceu? Olha só. Alguns marinheiros da Marinha, óbvio que marinheiro da Marinha, alguns marinheiros tinham formado uma associação. Na verdade, eles tinham formado uma associação antes, lá em 62 ainda. O que é a associação? É como se fosse uma espécie de sindicato dos marinheiros, que aí depois, em Brasília, os sargentos quiseram também montar uma, aí deu uma confusão, enfim. Vocês que são militares estão me ouvindo. E militar tem sindicato? Não. Tem associação de alguma coisa aí, mas sindicato formal não. Então, alguns marinheiros estavam montando uma associação dos marinheiros. O que aconteceu especificamente no dia 25 de março? Isso já estava se desenrolando da Marinha desde 62, só que é um problema interno. O que aconteceu? Tem isso, essa operação, Marcelo que está falando aí, ó, um plano da aeronáutica não deixar o João Goulart pousar aqui, era Operação Mosquito, se eu não me engano. Algumas pessoas da FAB aqui em Brasília não queriam deixar o avião de João Goulart pousar. Mas aí tiraram eram os sargentos da FAB, se eu não me engano.
tiraram esses caras e João Goulart. Mas isso foi em 61, não queria que nem voltasse. Isso para provar que dentro das Forças Armadas não tem uma uniformidade de pensamento. Não, deixa ele vir, parlamentarista. Voltando, militar tem Grêmio. Então vamos lá, vamos que interessa aqui. Os marinheiros montaram uma associação. Tá. O que o comandante da Marinha fez? Mandou punir. Porque não pode. Rola até uma baixaria aí, que não dá tempo de falar tudo. Mandou os fuzileiros navais, chegaram lá os fuzileiros navais, colocaram as armas no chão e passaram pro lado dos marinheiros. Aí teve que chamar o exército. Foi uma baixaria, mas vamos resumir o que vai cair na tua prova. Uns marinheiros tomaram uma atitude irregular. E o comandante da Marinha mandou punir. Até aí tudo normal. Problema que ocorreu no dia 25. João Goulart mandou anistiar esses marinheiros. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi a baixaria. Os marinheiros cometeram uma infração militar interna, o comandante da Marinha mandou prender e o presidente da República mandou soltar. Foi isso? Foi. Qual é o problema? Peraí, Clécio. Pela lei, se a gente for olhar a Constituição, presidente da República não está acima dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica? Está. Legalmente, João Goulart não fez nada de errado. Ele tem autorização para isso? Tem. Só que qual foi o problema? A situação para João Goulart já está feia, por causa da reforma agrária, do comício, da marcha da família. E aí, o comandante da Marinha ficou louco, porque ele interpretou isso como uma quebra de hierarquia militar. Você fala, que quebra, Clécio? O presidente está acima. Sim, o problema é que o comandante da Marinha dizia, esse era um assunto interno da Marinha. Se é um assunto interno, quem manda é o comandante da Marinha. E aí ele teve o apoio do comandante do Exército, da Aeronáutica, porque todos eles entenderam que o João Goulart entrou num assunto que não diz respeito a ele. Teve uma quebra de hierarquia. Eu costumo brincar com o pessoal falando o seguinte, Clécio, qual foi a gota d'água para os militares tomar poder? Eu costumo falar que não teve uma gota d'água. Tiveram 3 gotas d'água. 1, 2, 3. O discurso que ele fez na Central do Brasil, que na visão dos militares era uma declaração de comunista. Uma manifestação onde parte da sociedade está demonstrando contrária ao João Goulart e exigindo uma intervenção militar. E agora, por fim, a intervenção do presidente da República nos assuntos internos das Forças Armadas, mais especificamente da Marinha. Falou, não, aí não, já deu. Isso aqui foi o que os militares precisavam para tomar o poder. Porém, ainda tem um probleminha. Clécio, isso aqui foi 25 de março. Pois é, só que o Exército, a cúpula do Exército, Marinha, das Forças Armadas, se reuniu para decidir, tá, cara, não vamos tomar o poder, mas vamos tomar o poder como? Você vai matar o cara, vai prender... O que você vai fazer? Até porque você tem que dar uma satisfação para a sociedade. E aí foi engraçado, gente, porque 31 de março, tido como o ano da tomada do poder, começou por Minas Gerais. O general Olímpio Mourão Filho, de Minas Gerais, tomou uma atitude isolada. Ou seja, enquanto a cúpula das Forças Armadas estava debatendo, vamos fazer isso, não vamos discutir, o general Olímpio Mourão, lá de Minas Gerais, pegou um pelotão lá de Minas e marchou em direção ao Rio de Janeiro, onde estava o João Goulart, com o objetivo de prendê-lo. Tá, mas quem falou para ele? Foi a decisão, veio lá do comandante do Exército? Não! Foi uma atitude pessoal dele. Ele pegou o pelotão, o quartel lá inteiro e foi. Depois São Paulo fez a mesma coisa, que eu esqueci o nome do cara agora, o comandante de São Paulo. O general. Pegou uma tropa também de São Paulo, os dois marcharam para o Rio de Janeiro, rolou até um episódio meio complicado, porque os dois estavam indo para o Rio com o mesmo objetivo, só que um não sabia o objetivo do outro, um pensava que estava indo deter o outro. Vamos resumir a baixaria. 31 de março de 1964, iniciando por Minas Gerais e depois por São Paulo, o exército desses dois lugares marcharam para o Rio de Janeiro. Objetivo: prender João Goulart. Uai, Clécio, argumentando o quê? Desordem no país. Existiu uma coisa no país chamada Doutrina de Segurança Nacional, dizendo que em casos extremos de segurança nacional, as Forças Armadas podem intervir, mesmo sem autorização do presidente. Clécio, mas em que momento que ela pode intervir?
quando a segurança nacional estiver ameaçada. E quando a segurança nacional vai estar ameaçada? Isso quem decide são os militares. Então eles alegaram que agora deu. Tanto que dia 31 de março de 64 é tido como o ano da tomada do poder. Antes que o maluco aqui me pergunte, já vou até falar. Antes que alguém aqui me pergunte, só um detalhe. Ô Valmir, se o Exército teve o apoio da imprensa, teve um apoio de parte da imprensa, que concordava com a classe média, não toda. Agora, antes que alguém pergunte, Clécio, para eu escrever no caderno, esse é o dia então do golpe militar? Não, eu quero escrever o dia da Revolução Militar. Toma. Não, o dia da Revolução Gloriosa. Tá. O dia do contragolpe, da Revolução Democrática. Querido, tu põe o nome que tu quiser. O fato é que dia 31 de março foi o dia em que os militares tomaram o poder. Na tua prova não vai cair se isso é golpe, se isso é revolução, se isso é contra-revolução. Por quê? Porque isso é tua opinião e tua opinião não interessa, meu pai. O que interessa é que os militares tomaram o poder. Ponto. Calma. Magno. Clécio, o que João Goulart tá fazendo no Rio se a capital é Brasília? Tolinho. Vou falar um troço que é lá do governo militar, mas já vou adiantar, tá? Desde Jânio Quadros, que a capital já é Brasília, que Juscelino inaugurou e entregou o governo, né? Mas apesar da capital ser Brasília, querida, a maior parte dos órgãos públicos ainda estavam no Rio. Tanto que você quase não vê coisa em Brasília, não tem nada em Brasília acontecendo praticamente. Tudo está sendo no Rio, a Central do Brasil, o lance da Marinha, tudo isso é no Rio. Então, apesar de Brasília ser a capital, a maior parte dos órgãos públicos está no Rio. Acho que foi o Magno que perguntou. Isso só vai mudar 72 com o Médici. Médici é que vai dar uma surtada, fala, ou vai para Brasília ou tá demitido. Aí todo mundo vem para cá, tá? Só em 72, mas eu vou chegar lá ainda. Não, então, é isso aí, Júlio. Acabei de responder. Isso tudo aqui é no Rio, para prender Jango. Ele, como presidente, estava no Rio. A capital já era Brasília. Mas, como eu disse, a maior parte dos órgãos os órgãos públicos estavam no Rio. Então, a maior parte das coisas que João Goulart está fazendo está no Rio. Só que vai acontecer em Brasília aqui o quê? O Exército vai para lá para prender ele. Beleza. Prende? Não. Agora que entra. João Goulart pega um avião, foge para onde? Para Brasília, aqui onde eu tô. Vai até para a Granja do Torto aqui. É tipo uma casa de campo do presidente. Vai aqui para Brasília, com os aviões da FAB. Para tudo, Clécio. Ele vem para Brasília com o avião da FAB? FAB é aeronáutica. O aeronáutica é militar. Você não acabou de falar que os militares estavam querendo prender ele? Eu acabei de falar. Existia hegemonia entre todos os militares? Não. Peraí. Então tem parcela do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, seja o que for, que continua fiel ao Jango. Sim. Um exemplo, são chamados militares constitucionalistas. Não interessa a ideologia do cara. Minha função como militar é proteger o presidente. Mas ele é um vagabundo. Não interessa. Minha função é proteger a Constituição, o presidente. Então ele vem para Brasília, passa, se não me falha a memória, 3 dias aqui. Aí ele recebe a notícia que vai ser preso. De Brasília ele foge para o Rio Grande do Sul. Por que Rio Grande do Sul? Onde está o cunhado dele, Brizola. Lá no Rio Grande do Sul é que o Brizola recomenda João Goulart a resistir, porque o terceiro exército, que é o exército do Rio Grande do Sul, dizia Brizola, continuava fiel ao João Goulart. Esse terceiro exército não foi o que pôs o Vargas no poder em 1930? Foi. Então falou, resiste. Só que João Goulart não quis, falou, não quero derramamento de sangue por minha causa. Do Rio Grande do Sul, fugiu para o Uruguai. Então peraí, para tudo, só para eu entender. 31 de março é o dia da tomada do poder, que, como eu falei, você escreve o que você quiser no caderno. É o dia da tomada do poder, tá? Apesar de que eu acho pouco provável que na tua prova vai aparecer a palavra golpe, né? Vai aparecer revolução. Clécio, mas foi golpe ou não é? Passa na prova, vem aqui conversar comigo que a gente discute. Mas não vai estar isso na tua prova, então não vamos discutir isso agora. Os militares tomam poder aqui. Tá, e João Goulart foge para Brasília, de Brasília depois foge para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para o Uruguai. Quem assume o poder? Tomou o poder dia 31. Dia 1º tem que ter alguém. O Brasil não pode ficar nem 1 minuto sem presidente. Assim, em 31, assim que o João Goulart sai, quem assume o poder é uma junta militar formada pelo comandante do Exército da Marinha Aeronáutica. Essa junta militar fica só um dia. Ela entrega o poder dia 2/4 para Ranieri
Mazzilli. Pera aí, Clécio. Esse Ranieri Mazzilli não é o presidente da Câmara? É. Pois é. Esse Ranieri Mazzilli não é o presidente da Câmara? Pera aí. Não foi esse cara que assumiu o poder em 61, quando Jânio renunciou e o Jango ainda estava fora? É. Então ele virou presidente de novo. Virou. Temporariamente, claro, né? Ranieri Mazzilli assume a presidência. Temporariamente. Por quê? Gente, isso aqui eu vou falar rápido, porque na aula que vem eu vou falar disso aqui de novo, tá? Que já é governo militar. Por que Ranieri Mazzilli assumiu a presidência? Dia 9/4, é criado uma lei chamada Ato Institucional número 1, que eu vou falar de novo dessa lei na aula que vem. Calma, então hoje eu vou falar só um pedacinho dela. É criada uma lei chamada Ato Institucional número 1, que é uma lei que tem valor de... não precisa da aprovação do Congresso. Onde esse AI1 decretou que deveria ter eleição indireta para presidente. No dia 10 foi eleito o general Marechal Castelo Branco e no dia 11 ele toma posse. Então quem toma posse aqui? O Castelo Branco, que na aula que vem eu vou falar dele, eu vou repetir isso aqui, tá? Então, pausa. 31 os militares tomaram poder, deram para uma junta militar, ficou só um dia, né? Um dia e meio. Deram para o Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli fez o Congresso aprovar uma lei com eleição indireta. É eleito Castelo Branco e começa o governo militar. Então, Clécio, para eu ir embora, já estão me expulsando aqui. Então não teve pancadaria, morte, tiroteio? Não. O João Goulart fugiu. Inclusive o Congresso, dia 9 aqui, decreta o impedimento do presidente. A alegação do Congresso para fazer o AI1 é que o presidente deixou o cargo vago. Ele fugiu. Então não tem ninguém na presidência. A gente tem que colocar alguém, que o Mazzilli é temporário. Aí que aprovou o AI1. Beleza? Não, aí eu vou falar depois pra frente. Tá, Marcelo? Sobre o AI2, 3, aí eu vou falar das outras coisas depois. Galera, vou ter que parar agora que tá louco aqui. Mas peraí, só pra vocês entenderem. Esse finalzinho eu vou falar de novo na aula que vem. Tá bom? Então na aula que vem eu vou retomar essa parte aqui final da tomada do poder. Tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês, o troço foi meio corrido. E agora só falta o regime militar. Ó, e acabou a nossa matéria. Galera, um grande abraço, fico com Deus, uma boa noite pra vocês. Semana que vem a gente se encontra. Tchau, galera. Obrigado. Grande abraço. Ó, tem gente até fazendo segurança de presidente. É isso aí, profissionalismo. Um abraço, galera. Marilu!